pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo e hoje eu vou compartilhar com vocês o relato do segundo aniversário de Cecília. Infelizmente eu não consegui gravar vlogs nas vésperas do aniversário para compartilhar com vocês o passo a passo de toda a organização. Não consegui também gravar vlog do dia do aniversário. Já eu vou contar toda a história e vocês vão conseguir entender por que eu não consegui gravar. Mas, dada a importância de vocês na nossa vida, vocês são fundamentais para que toda essa história possa ser mantida no ar. Então, em agradecimento a todo o carinho que vocês têm com a gente, eu fiz questão de registrar os takes dos momentos mais importantes do nosso dia e estou trazendo para vocês agora não somente esses takes, mas quero também conversar um pouquinho sobre como foi a organização, os pontos que eu considero ter acertado, errado, os perrengues que a gente passou por aqui, enfim, todos os detalhes desse dia tão especial para que vocês consigam viver também um pouquinho de como foi tudo isso pra gente. Quem me segue lá no Instagram conseguiu acompanhar um pouco do nosso dia, porque eu fui liberando stories. Se você não me segue por lá, você está perdendo, porque lá eu consigo compartilhar com vocês as nossas aventuras, um pouquinho da nossa história, mais em tempo real. Eu comecei a organizar a festinha da Cecília com alguns meses de antecedência, embora tenha sido uma festinha muito simples. Eu fiz em cima de uma mesinha desse tamanhozinho assim. Mas, para quem está chegando agora que não sabe, eu estou enfrentando depressão há mais de um ano e tem dias que eu estou muito bem, tem dias que eu fico totalmente arriada, eu não consigo nem gravar para vocês aqui no YouTube, passo o dia inteiro deitadinha. Então, com medo disso acontecer na semana do aniversário da Cecília, eu quis preparar lembrancinha, um bolinho fake que eu coloquei na mesa dela, essas coisinhas que dá pra gente fazer com mais tempo de antecedência. Eu preparei com alguns meses de antecedência para não correr o risco de chegar na semana do aniversário dela e não conseguir fazer nada. Eu compartilhei com vocês em vídeos essas lembrancinhas aqui para as meninas. O tema da festinha dela foi vaquinha. E fiz umas sacolinhas que eu não tenho mais nenhuma agora para mostrar para vocês para os meninos. Foram 9 convidados, as primas e os meus 3 afilhados. E eu dei essa latinha para as meninas e as sacolinhas para os meninos. Aqui dentro eu coloquei pipoca, amendoim, chocolate, pirulito, bala, essas coisinhas assim, sabe? E eu preparei também com antecedência, que dá até vergonha de mostrar aqui, um bolinho fake, tá todo destruído, todo arrebentado, que foi esse daqui, tinha mais coisinhas pra cá, a Cecília destruiu tudo. Faltando 8 dias pro aniversário de Cecília, a minha avó teve um AVC. E a minha avó me criou, então minha avó é minha mãe, né? O sentimento que eu tenho por uma mãe, eu tenho pela minha avó. Então, me desestruturou totalmente. E eu decidi que eu não iria fazer mais o aniversário da Cecília se minha avó tivesse internada, porque eu não conseguiria fazer. E aí os dias foram passando. Inicialmente, a gente pensou que minha avó fosse ficar pouquinhos dias no hospital, porque o médico disse que ela tinha tido um princípio de AVC e que logo, com uns 2, 3 dias, ela viria para casa. Porém, passaram-se os 2, 3 dias, foi confirmado que na verdade ela foi o AVC. E aí ela precisou ficar e foi fazendo um monte de exame, foi aparecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Faltando 2 dias para o aniversário de Cecília, minha avó melhorou totalmente, começou a brincar no quarto, enfim, virou uma serelepe. E aí eu pensei, ela estando bem, eu consigo pelo menos fazer o bolinho da Cecília e distribuir as lembrancinhas que eu já tinha feito. Porque não seria uma festa, eu não convidei adultos para o aniversário da Cecília. Seria somente as crianças, os primos que já são de casa e que já estavam, a maioria ficando aqui em casa mesmo, porque minhas irmãs estavam acompanhando minha avó no hospital nesse período e eu estava ficando com as crianças delas. Então, assim, já estava cheio de criança aqui em casa mesmo, não faria diferença distribuir as lembrancinhas e um bolinho para as crianças se a minha avó estivesse bem. E além dos primos, eu convidei também os meus afilhados, que pra mim nem faz diferença, gente. Pra mim é como se fosse prima, é como se fosse irmão, é como se fosse filho, tudo em casa, tudo junto e misturado, sabe? E os adultos já estavam sabendo que eu não iria fazer festa para adultos
que eles estavam livres para vir aqui em casa passar com a Cecília o tempo que eles tivessem, porque era dia de semana, a maioria trabalhava. Então, se eles quisessem vir em qualquer momento do dia, estava liberado dentro das condições deles, né? Dentro do tempo deles. E aí eu fui encomendar o bolo, resolvi fazer bolo gelado, sabe? Que aí já vem embrulhado no papel laminado, é facinho de distribuir para as crianças. E Cecília não pode comer nada que tenha leite, porque ela é intolerante à lactose. E eu também não dou doce ainda para Cecília. Então eu entregaria o bolinho docinho para as crianças na hora que as crianças fossem embora e as crianças levariam para comer em casa. Estando embrulhado no papel laminado, seria muito mais prático, né? De esconder isso da Cecília. Então encomendei ali alguns pedaços de bolo congelado e encomendei também uns bombons para dar para as crianças, bombonzinho caseiro, sabe? E faltando também 2 dias para o aniversário, eu fui atrás de comprar os doces para colocar nas latinhas. Na véspera do aniversário da Cecília, a gente teve a alegria da minha avó ter alta do hospital. Ela chegou em casa, já era umas 5 horas da tarde, então eu me animei. E aí eu arrumei uma mesinha, coloquei o bolinho fake, arrumei uma estante do lado, coloquei as lembrancinhas. Vou soltar um takezinho para vocês aí de como foi, de como ficou a organização. Faltando somente colocar as bolas que eu coloquei no outro dia, coloquei esse suporte que coloca assim no chão, do lado da mesa, coloquei ali 5 bolas, algumas de vaquinha, algumas rosa, acho que não tem imagem disso, infelizmente, mas ficou muito bonitinho. Ai, desculpa, balancei vocês. E aí, 7 horas da noite, eu resolvi que eu iria colocar um pula-pula para as crianças brincarem no outro dia. E combinei o pula-pula pro dia todo, né? Para que ela montasse assim por volta de 7 da manhã e deixasse até as 6 da noite, porque eu não tenho um lugar tampado aqui em casa, bate sol praticamente o dia todo. E aí, para que as crianças pudessem aproveitar um pouquinho de manhã e um pouquinho de tardinha, depois que o sol desse uma amenizada, né? E aí, colocamos um pula-pula. A festinha dela foi um pula-pula, essa ornamentação aí que vocês viram, e foi isso, pessoal. E as crianças se esbaldaram, brincaram o dia todo. De manhã, eu acordei bem cedo, preparei um café da manhã, levei um café da manhã na cama para Cecília. Isso já virou tradição aqui em casa, de levar o café da manhã na cama no dia do aniversário. E foi um café da manhã muito simples, fiz pão com ovo, Cecília é apaixonada em ovo. Fiz um suco de amora que a gente colheu no quintal da Bisa e teve todo um significado. E coloquei uva, ela gosta muito de frutas e gosta muito de uva, então eu coloquei um pouquinho de uva e levei pra ela na cama. Vou deixar um take aí pra vocês assistirem. É o seu aniversário, vamos festejar os amigos receber. Que felicidade, amor no coração, que a nossa vida seja sempre doce e emoção. É o seu aniversário, filha. A bola, tem bola no seu aniversário. Olha o que a mamãe preparou, café na cama. E tem pão com ovo, e tem uvinha, e tem suco de amora. Tudo que o meu bebezinho gosta. Vem cá, meu bebê. Tentei falar com você, mamãe, um monte de vezes hoje. Fiquei falando, oi, oi. Oi, você não me deu ideia, mamãe. E você não me deu ideia. Porque você tava falando surpresa pro neném. E aí, enquanto a gente tomava o café da manhã, o pessoal do Pula-Pula chegou, montou o Pula-Pula sem ela ver. Depois que a gente tomou o café da manhã, eu dei um banho nela, né, arrumei ela. E aí, saí com ela pro quintal. Na hora que ela viu o Pula-Pula, ela ficou louca. Pula, 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 pula. Tão bonitinho, gente. Aí, eu fui com ela pro Pula-Pula um pouquinho, brinquei um pouquinho no Pula-Pula. E o meu esposo foi buscar os primos em casa. E aí, ali por volta de, sei lá, 8h30, no máximo 8h30, as crianças já estavam tudo no pula-pula brincando e ficaram no pula-pula o dia todo.
uma das madrinhas veio aqui em casa e ela precisava trabalhar meio-dia. Então a gente fez um almoço ali rapidinho para que ela pudesse almoçar com a gente e voltar para o trabalho. E aí foi um almocinho muito simples, eu não tenho registro desse momento, podia ter feito, né? Mas acabei esquecendo. Mas foi arroz branco, feijão tipo tutu, assim, sabe? Fizemos coxa contra coxa de frango assada e salada. E refrigerante para quem toma e suco para quem não toma refrigerante. Foi esse o nosso almocinho. E aí, por volta ali de 2 horas, a gente começou a servir uma pipoca com refrigerante, depois servir cachorro quente com refrigerante, depois as crianças brincaram. Por volta de umas 5 horas, mais ou menos, a gente cantou parabéns para Cecília, temos registro desse momento, já vou colocar para vocês. Cantamos o parabéns e aí eu distribuí as lembrancinhas, bolo, e as crianças voltaram para casa. Vou colocar um take aqui para vocês verem. Depois que as crianças voltaram para casa, Cecília brincou mais um pouquinho, sozinha no pula-pula, e aí logo, coisa assim de 10 minutos, o pessoal chegou para retirar o pula-pula. Cecília chorou, quando ela viu desmontando o pula-pula, ela começou a chorar, soluçar, né, e pedindo, falando, pula-pula, como quem diz, estão desmontando, tá tirando, tá estragando, pula-pula. E aí eu tive que tirar ela de perto, tive que sair com ela, fui lá na casa da minha avó para ela dar um abraço na minha avó, pra levar também, né, um pedacinho de bolo pra minha avó. E aí pra ela não ver, porque ela tava suspirando e chorando muito. E depois voltamos com ela pra casa, demos banho, a menina tava esgotada. Ela brincou o dia todo. Ela deve ter dormido, sei lá, uns 25 minutos nesse dia. Ela tira aí uma soneca de uns 30, 40 minutos, mas eu acho que nesse dia ela deve ter dormido uns 25 minutinhos só e voltou para brincar. Ela tava muito animada. E assim foi o nosso dia, né? Todo especial, todo, né? Ai, um dia assim que não tem como descrever, né? Um dia que eu nem acredito que eu estou vivendo, para falar a verdade. E aí, qual foi o perrengue que eu passei nesse dia? Ninguém nem sabe disso, né? Se alguém que veio no aniversário estiver assistindo o vídeo agora, vai ficar sabendo disso agora, porque eu não contei para não estragar o dia da minha filha. Mas minha avó começou a passar mal na parte da tarde, e aí minhas irmãs começaram a me comunicar, né? Olha, a minha avó tá dando cãibra na mão, tá ficando tonta. E aí, assim, eu passei uma tarde muito angustiada, mas graças a Deus não passou disso, foi só uma cãibra mesmo ali que ela sentiu na mão e uma tontura, provavelmente porque ela ficou muitos dias deitada no hospital, né, e quando veio pra casa começou a ficar em pé, começou a ficar um pouquinho tonta, aí ela deitou e graças a Deus melhorou, mas foi um perrengue, né, porque eu fiquei muito apreensiva, com medo dela passar mal, com medo de eu precisar sair correndo, não por ter que sair correndo do aniversário da Cecília, que isso fique bem claro, não por ter que acabar com a festinha dela, mas por ter que ver a minha avó passando mal, por ter que ver ela sofrendo. E aí o que eu considero ter acertado muito na festinha de Cecília foi a questão do pula-pula, porque as crianças brincaram muito, e também a questão do bolo gelado. Não sei se algum dia na minha vida eu faço mais festinha sem ser com bolo gelado, não. Gente, é muito prático colocar um bolinho fake na mesa, porque a mesinha fica arrumada o dia todo, as crianças vinham toda hora e olhavam as mesinhas, tinha até que ficar falando pra elas saírem de dentro de casa e ir pro quintal brincar, porque toda hora elas queriam vir ficar olhando, sabe, mexendo e observando. Isso não seria possível com bolo, porque o bolo iria derreter em cima da mesa, né?
né? Então, eu acho que eu acertei muito de ter comprado o bolo gelado e deixado o bolinho fake na mesa. E eu acho que eu acertei muito, muito, muito de ter trazido as crianças aqui para casa para passar o dia todo com a Cecília. Porque foi um dia de muita comemoração, foi um dia de muita alegria e Cecília aproveitou muito e eu também, porque eu gosto muito de ter gente em casa, sabe? De ter criança, de ter alegria. Então, para mim, assim, essa foi uma escolha muito, muito bacana, que eu considero ter acertado bastante. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês em relação ao aniversário da Cecília. Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.